Viver esse evangelho e sair daqui com alguma coisa. Vamos pedir ao Espírito Santo nesse momento para que ilumine nossos pensamentos, ilumine nossas mentes, nossos corações, para que tenhamos a sabedoria de não só escutar, mas de praticar também. Porque não adianta a gente vir ouvir se a gente não pratica ou pelo menos não tenta. E a gente só consegue isso com a força do Espírito Santo. Então vamos pedir para que Ele, que já está aqui desde o início, que Ele possa aquecer os nossos corações. Espírito Santo, vinde, morar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde, orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu, neste Podemos sentar? Então hoje, apesar do Dia de Todos os Santos, a gente celebrar sempre no dia 1º, a igreja celebra hoje a solenidade de Todos os Santos. E a gente poderia colocar aqui cada um, qual santo da sua devoção, qual santo que você conhece. Podemos falar, Jorge? São Jorge, esquecendo que santa não é santo, tá? Nossa Senhora não, só os santos. São Expedito, São José, São Judas Tadeu, São Francisco,
foram humanos? Foram? Todo mundo confirma isso? Todo mundo. Pois bem, é isso aí mesmo. Querem que desligue o ventilador para a gente poder se concentrar? Porque está ali, desliga. Querem que desligue os ventiladores? Então tá bom. Então, gente, hoje nós celebramos esses santos, todos que nós falamos aí, mais alguns que ficaram na nossa mente esquecidos, né? E eles foram pessoas como a gente. Aí eu pergunto, eles fizeram pecado, algum pecado? Eles fizeram pecado? Esses santos, nós falamos, né? Alguns deles, né? Talvez nem todos, fizeram pecado? Fizeram pecadores? Quem concorda que era um pecador, levanta a mão. Muito bem. Eles eram pecadores, sim. Todos, ou a maioria, né? Eles, no início, né? Não todos. Teve alguns que tiveram uma vida quase inteira de santidade. Mas alguns, né? Como São Paulo, né? Como São José, que teve aí aquele momento ali que ele, né? Quis abandonar Nossa Senhora. Então, na maioria deles, eles tiveram, sim, pecados. Só que eles se converteram, né? Resolveram seguir Jesus e aí eles abandonaram o pecado, viveram inteiramente, né? Seguindo Jesus Cristo. E hoje a nossa leitura do Evangelho vem dizer assim: bem-aventurados, né? Um monte de situações ruins, né? Bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados que passam têm sede de justiça, bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos, né? Os misericordiosos. E a gente fica pensando assim, né? O bem-aventurado na realidade quer dizer abençoados, né? Aquelas pessoas que foram abençoadas por Deus, que são abençoadas por Deus. E é difícil, né? A gente seguir um pouquinho esse evangelho, porque todas aquelas situações de perseguição não é perseguições pessoais. Porque muitas das vezes a gente acha assim, nós estamos perseguindo por situações diferentes, né? Essas perseguições que são ali faladas, né, e que Deus abençoa, são situações que a gente realmente vive porque está seguindo Jesus. Então, bem-aventurados aqueles perseguidos por seguirem Jesus, bem-aventurados aqueles aflitos que seguem Jesus, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça por Jesus. Então, todas essas situações do Evangelho, as bem-aventuranças, elas trazem para a gente que nós somos abençoados, nós somos bem-aventurados quando a gente resolve seguir esse Jesus. E o caminho é fácil? Não. Nós vamos ser perseguidos? Vamos. Nós vamos ser caluniados? Vamos. Nós vamos, muitas das vezes, tomar parte e ser justos? Vamos. Mas todas as vezes que a gente, em nome de Jesus, a gente vive essa situação, mas a gente se fortalece na fé, nós somos abençoados e fortalecidos. Então hoje, todos nós somos chamados a ser santos. Agora, é fácil ser santo nos dias de hoje? Né? Não é fácil, é muito difícil. Nós estamos muito longe ainda da santidade. Por quê? Muitas das vezes a gente vem na celebração, a gente ouve a palavra, a gente comunga, e lá fora a gente não é capaz de ter esse mesmo segmento. E todos nós somos fracos. É quando a gente calunia um irmão, quando a gente deixa de fazer uma visita, quando a gente deixa de abraçar um amigo, isso todos nós fazemos no nosso dia a dia. Então, ser santo é dedicar a sua vida quase por inteiro dedicada a Jesus, ao seguimento dele. Então nós fazemos uma partezinha pequena, a gente vem na celebração, a gente canta, a gente vem participar da celebração, mas o que a gente faz é muito pouquinho, porque a gente faz isso aqui dentro. Lá fora a gente não leva esse mesmo Jesus. Quantas vezes, né, a gente está num grupinho e que falam mal de alguém, ou caluniam, e a gente não tem coragem de falar o contrário. Ou a gente se cala, ou a gente ajuda a falar daquele irmão. Né? Nós somos assim, todos nós somos. Né? Ao invés de a gente... Ou então,
ser santo nos dias de hoje, no mundo que a gente vive, num mundo tão ruim, num mundo tão difícil, né? Você pequena, eu falo às vezes com meu pai, a gente liga a televisão, o sangue escorre na televisão. Só desgraça, só desgraça. Eu até falo com ele, eu acho que isso faz mal ao Jornal Nacional, na maioria das vezes, para quem não tem realmente uma separação, eu acho que vai dormir até meio agitado. Mas só dá notícia triste. Isso tudo a gente traz para as nossas vidas. Muitas das vezes na nossa família, no nosso trabalho, a gente não consegue, né, ser bom, ser justo, ser misericordioso. Quantas vezes a gente às vezes julga aquele irmão, né, que está pedindo, está precisando. Então que, né, no dia de hoje, com esse evangelho, a gente peça ao Senhor Jesus, Senhor, né, me permita chegar um pouquinho perto da santidade. Me permita, Senhor, ser um pouquinho melhor. Porque todos esses santos que nós falamos, muitos outros, também passaram por provações, também passaram por desafios. Mas a fé dessas pessoas em Deus era tanto, e a maioria, eles não tiveram mortes bonitas. Não que nenhuma morte seja bonita. Geralmente eles foram sacrificados por seguir Jesus. E eles foram até o final, né? E muitas das vezes a gente não vai até o final nem por causa de um filho. Hoje a gente vive situações aí de pais que abandonam o filho, de filhos que abandonam o pai, de amizades que não são sinceras. Então, se a gente, né, é fraco em tão poucas coisas, imagine, né, de ser capaz de morrer por Cristo, é muito difícil, né? Muito difícil. Lógico que de vez em quando ainda aparece, a gente tem santos aí recentes que dedicaram a sua vida a Deus. Então, que Jesus nos ajude, né, a sermos santos, se não por total, mas no nosso dia a dia. Que a gente peça a Jesus, Senhor, me policie, né, quando eu for, né, fazer alguma coisa errada, algum pensamento ruim, me policie, né, me faça ser melhor, me faça ir a esse encontro com a santidade, me faça ser pessoa melhor. Eu sempre falo nas minhas celebrações, né? A gente até vê aqui na primeira, na segunda leitura, né? As pessoas, né, que viram Deus, viram o rosto de Deus. Então seria tão bom, né, que quando encerrasse o nosso período aqui na Terra, né, quando se encerrasse, porque cada um de nós temos o nosso tempo, seria tão bom quando a gente fosse se encontrar com Jesus, Ele nos reconhecesse, pelo menos por gestos pequenos, né? Poxa vida, né, fulano, eu te conheço, você fez isso e isso lá na terra. E vai ser muito triste ele falar assim, eu não te conheço, quem é você? Porque passamos a vida inteira nesta terra e não fizemos nada de bom. Então que possamos, né, ser reconhecidos e quem sabe, né, um de nós aqui se torne santo, né, pelo nosso seguimento a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja